Geração Z. É sobre isso que eu vou falar com você. Porque, primeiro, as pessoas não entendem o que é geração Z, falam bobagem sobre esse assunto. E, o pior, fica condenando jovens, condenando futuros empreendedores, condenando futuros trabalhadores, sem perceber que existe uma questão de dar uma solução para isso. Né? E aí critica, não sabe o que está acontecendo. Então eu vou esclarecer para você de uma vez por todas. Então, vamos lá, para ter clareza sobre isso? Eu resolvi falar sobre esse assunto por causa dessa porcaria dessa reportagem da Folha de São Paulo. Então, assim, muito ruim. Aí primeiro explica o conceito básico, né, que é a geração silenciosa, nascida antes de 1945, depois a geração Baby Boomers, de 1946 a 64, aí depois a geração X, nascida de 65 a 80, depois Y, 81, e a Z, 97 a 2012. Quem nasceu até entre 13 e 28 anos. Então o pessoal vai começar a trabalhar agora, né? E depois a geração alfa, que são as crianças aqui, tá bom? Presta atenção nisso, porque assim, o problema é, essa rotulação não tem cientificidade nenhuma, é uma classificação tola, que não faz um estudo social sobre o meio que determina a pessoa, e não faz também um estudo psicológico adequado, tentando ver as necessidades diferentes de acordo com classe social, de acordo com traumas e dificuldades de cada um. Então assim, é uma bobagem isso. Mas se usa essa classificação para dizer o período mais ou menos que a pessoa nasceu. E aí vem um monte de preconceito, um monte de rótulo, aí a opinião pega um Cristo, né, pega uma pessoa para dizer, aposentar, eu não tenho pretensão. É como se a pessoa diz, eu não vou envelhecer, eu não tenho a pretensão de envelhecer. Eu vou trabalhar até os 95, né? Então assim, em vez de trazer cultura, de trazer consciência, não, fica jogando, a reportagem joga um monte de ideia de bobagem, um monte de classificação de rótulos sem um entendimento da situação vivida por cada geração. Então assim, bobagem. Vamos ao que interessa. Eu vou deixar uma apresentação pronta sobre esse assunto, com os dados completos, para você poder, além desse vídeo, ter o material disponível se você quiser se aprofundar. Como é que você vai chegar nisso? Você vem aqui no site cienciameditativa.com, que é o site do meu trabalho, cienciameditativa.com. Aí tem lá, quer fazer terapia comigo? Quer fazer o acompanhamento terapêutico para casal, relacionamento, atletas? Clica aqui, te explica como faz a terapia. Você quer acessar a plataforma Psicologia Zen, onde tem os cursos, curso de ouro de meditação, curso de mindfulness, um curso sobre o meu livro de relacionamentos, ou quer estudar a história do budismo? Aqui tem um pagamento, acessa a plataforma toda. Mas quem que é o Vitor? O que ele fez? Com quem ele estudou? Quem são os mestres, faculdade? Tudo explicadinho aqui na biografia. Se você quer saber os produtos que estão em desconto, a nossa parceria com a Adidas, os produtos que eu indico, os livros que eu indico, tem aqui o Vitor Zen Performance, ou então você acessa o grupo WhatsApp, é o jeito mais fácil, eu informo sempre produtos em promoção, compra mais barato, produtos para prática esportiva, para qualidade de vida. Né? Tem o Substack, que é outra rede onde eu aprofundo alguns artigos, informação, e o grupo Telegram, que funciona igual ao grupo do WhatsApp, onde eu ponho os descontos. E o Zen News é onde estão as apresentações. E aí você vai acessar a apresentação ali que a gente tem hoje aqui, você vai estar com ela disponível ali. Os principais vídeos que tem apresentação mais complexas, que nem essa, eu deixo disponível para você aqui, tá? Zen News, clica aqui, onde saiba tudo aqui, pum, você vai sair na nossa, várias ótimas apresentações eu deixo disponível aqui. Decifrando a geração Z é essa que a gente vai falar, tá bom? Essa aqui tá a apresentação que a gente vai conversar. Deixa eu só atualizar aqui para estar com a última versão bonitinho. Ok? Então vamos lá? Decifrando a geração Z, que é essa apresentação, cienciameditativa.com. Quer saber mais? Quer acessar? Quer ter mais informação? Cienciameditativa.com, você acha tudo. Introdução. Quem é a geração Z? Nascidos entre 97 e 2012. Tá? Aí assim, o que nós vamos falar? Tem um monte de problema de rótulo, tem um monte de problema que as pessoas não sabem entender a necessidade deles de trabalho, investimento, estabilidade, a noção que eles têm disso e a importância de se compreender eles mais profundamente, tá? Por isso esse vídeo deve ser repassado para outras pessoas. Assim como eu deixo coisas disponíveis para você, deixe coisas boas disponíveis para outras pessoas. Relevância para educadores, compreendendo a geração Z no Brasil. É isso que a gente vai fazer. Especialmente para educadores, que acabam sendo tomados por essas classificações ridículas dessas reportagens, que acabam não ajudando o próprio professor, o próprio educador a lidar com esses jovens profissionais, tá? Então aqui, o problema dos rótulos. Os rótulos comuns, eles aplicados à geração Z, muitas vezes ignoram a diversidade das experiências, a origem desses jovens e o que realmente está sendo proposto para eles, distorcendo soluções, impedindo soluções. E as consequências reais são respostas sociais mal direcionadas, né? Sem resolver o problema. Resolver o problema do educador, resolver o problema político, resolver o problema econômico, social, profissional desses jovens, tá? Então, os rótulos são enganosos. Esse é um ponto fundamental de entender isso. Por quê? Porque cria um estereótipo, né, que a geração Z frequentemente vista como preguiçosa, né, que muitos buscam, porque eles buscam flexibilidade no trabalho, mas assim, tem uma questão que eles viveram um processo de conscientização sobre a questão de ver toda uma geração se esfolar no trabalho, se gastar horas e horas no transporte, e eles procurarem perceber que algumas coisas não fazem sentido. Então é preciso procurar, ou seria melhor procurar algumas estruturas que fazem mais sentido. Outro estereótipo 2 é que eles têm baixa ambição. No entanto, eles demonstram forte desejo de estabilidade, adaptando suas aspirações à realidade econômica atual. A questão da ambição é outra característica. Assim, a ideia do sonho americano, do empreendedor de sucesso, que seria virar Steve Jobs. Então, eles viram que é uma farsa. Então, eles têm pouca ambição, eles não querem a presidência. Existem outros valores. A sociedade se torna mais complexa. Não, porque não tem o mesmo valor da geração anterior. Será que a geração anterior não sacou que não dava para ser Steve Jobs? Né? Dá para entender que existe uma maturidade da própria sociedade que vai aparecer na forma de pensar da próxima geração. Né? Todo mundo vai virar Silvio Santos, vender caneta e aí vira dono de emissora. Entendeu? Essa mentalidade, não é empreendedor, vai virar presidente. Se começa a perceber que não é essa ideia de dedicar a vida toda, existem outras opções para que dedicar a vida. Né? E aí eles questionam isso, e aí diz que o problema são eles. Porque eles questionam. Ou será que
É porque não está dando a resposta. Vamos refletir de maneira mais profunda? Características, então. Realismo, busca a verdade e autenticidade nas experiências. Né? Flexibilidade, eles se adaptam mais facilmente às mudanças rápidas, até porque a idade facilita. Na atividade digital, eles já estão acostumados, né? Nasceram num ambiente mais tecnológico. Então, assim, eles têm mais velocidade em relação ao aprendizado tecnológico por causa disso. Né? E eles estão mais abertos a novidades. Né? Diversas culturas, ideias, valores. Assim, aqui, tem dois processos, até você ver a questão do rótulo. Ah, valorizando a inclusão. Não é bem isso, porque você tem um movimento de extrema-direita, um movimento de radicalismo também crescente entre esse grupo de jovens dessa idade. Percebe que eu não posso rotular? Ah, eles são mais liberais. Não, existe um grupo. Por quê? Porque é o próprio movimento de surgir muitas ideias, né, de valorização de inclusão, de identitarismo, tem um grupo recente disso e vai dizer que isso é uma bobagem, que isso é o woke, que isso é movimento político. Então você tem essas estruturas trabalhando juntas e grupos se formando em torno disso. Então, cuidado com essas estruturas de rótulo. Isso aqui na reportagem estava. E não é assim essa questão. Ah, ele é mais incluso, procura maior inclusão do que o pessoal da década de 60. Talvez percentualmente, mas não quer dizer. Se você está num grupo que é extremamente radical, extremamente fechado, você não vai ver esse tipo de valorização da inclusão, tá bom? Então, timeline de eventos, né? O que impacta nesse grupo? Né? A pandemia, que gera uma mudança de perspectiva e um avanço da tecnologia, das telas na relação da vida das pessoas. No Brasil, né? A reportagem fala do Brasil, a questão dos conflitos da eleição 2022 e perceber como as pessoas, elas emocionalmente são radicalizadas, elas são controladas e radicalizadas, né, nas suas relações, a questão da tecnologia, né, e a questão do desafio econômico recorrente, que é a questão da própria inserção econômica social desses jovens. Tá? Então, os eventos mais importantes aqui tem a digitalização, a eleição e a pandemia. E quais são os desafios que eles têm enfrentado? No trabalho, porque eles entendem que existe a possibilidade de flexibilizar e procuram demandar por isso. Até por uma questão de qualidade de vida, porque existe, eles viram que existe essa possibilidade, que nem era visto, que nem existia anteriormente. E aí eles percebem que em certas empresas, sem motivo nenhum, querem fazer as pessoas irem trabalhar para pagar seu almoço, para pagar seu ônibus, para gastar horas por dia, porque eles querem aquela pessoa no escritório. Ah, porque a gente controla melhor. Né? Então, os jovens questionam, por que você não desenvolve seus instrumentos de controle e me dá 3 horas por dia da minha vida? Que você não usa. Entende? É esse tipo de negociação. Mas as gerações anteriores não faziam? Não faziam porque essas possibilidades não estavam abertas. Não havia tecnologia para isso. Né? E os investimentos. Prefere estratégias de investimentos pragmáticas, focadas em aproveitar o presente. A questão do presente é um absurdo classificar os jovens, porque eles agora... Sempre foi. A questão do jovem olhar para um horizonte mais curto, um horizonte, é uma característica da juventude. Né? Então, assim, mas precisa olhar um pouco mais. Isso é educação, é um processo educacional. Então, é a falha do processo educacional, informacional, inclusive da mídia, inclusive do jornal, que deveria trazer reportagens, trazer informações da importância de perceber os anos de vida, de ter uma perspectiva de mais de médio e longo prazo em relação à forma de conduzir as coisas. Né? Então, assim, fracasso da educação, é fracasso da mídia, né? Do jornalismo. Então, percebe que eu tô botando a culpa de volta lá para eles, que falam do tema de maneira superficial e não percebem que eles prejudicam a própria perspectiva sobre o tema. Então, desafios enfrentados pela geração são estabilidade econômica, impacto futuro deles. O que acontece na velocidade do sistema econômico hoje é que os empregos ficam mais instáveis. As empresas passam por processos de modificação mais rápidos. E a própria tecnologia também vai mudando o tipo de trabalho. E isso gera instabilidade no trabalho em si. Né? Então, isso faz com que eles percebam essa estabilidade e essa dificuldade de saber onde se encaixar. O aumento do custo de vida, isso é do próprio complexo econômico, né? As grandes cidades com custo de vida cada vez mais altos, e a questão da falta de planejamento, que é intencional, porque existem interesses econômicos, a partir do momento que as coisas ficam mais caras, tem maiores ganhos de especulação imobiliária, comerciais e etc., que acontece que não se faz o planejamento, não se faz uma harmonização desses processos, porque tem gente com interesse econômico querendo que não aconteça assim para aumentar seus ganhos, tá? Então, esse também é um processo. E aí, é claro, eles com um custo de vida maior, eles também vão tentar fazer uma exigência para sobrevivência, né? E o que acontece é que os mais jovens estão do lado mais fraco da história, né? Porque eles não têm muito o que fazer, muita possibilidade, né? Acabam sendo pressionados pelo sistema. E com a consequência disso, a crise de saúde mental. Né? Em 2018, eu até soltei um vídeo sobre isso outro dia, os principais motivos de saúde e preocupação de saúde do brasileiro eram, até 2018, câncer e doença cardíaca, que são as duas principais causas de morte. E hoje é saúde mental. Sendo que não é a principal causa de morte, então o que está acontecendo? Pra você ter uma ideia de como esse é um problema sério. Né? Por quê? Porque está completamente desestruturada essa vida cheia de telas, esse processo de encarecimento da sociedade e essa instabilidade do próprio processo econômico. Né? E aí, quando se fala em política social para estabilizar isso, não pode, porque isso vai aumentar os custos. Você percebe? Mas é o lucro que está gerando, né, esse processo maluco de se acabar com a estrutura social. E aí que a gente tem? Deixa ficar doente, deixa ter problema mental, joga no SUS. Então acaba da mesma maneira dando problema. Né? Mas aí, lá no SUS a gente não vê o custo. Então, perceba que o problema é um pouco mais complexo do que a imprensa apresenta. Então, trabalho e aposentadoria. Eles preferem ter mais flexibilidade, como eu acabei de explicar, e focam no presente, que é uma característica da juventude. Percebe, então, que o próprio rótulo ele é completamente superficial. Ceticismo sobre os adolescentes que eles vão viver muito. Então, eles não têm nem noção. Você vai perguntar para um adolescente o que você quer fazer, o que você vai fazer quando você se aposentar? Como se ele tivesse a obrigação de saber isso. Roda ele não se preocupa com o futuro. O problema está mais em quem pergunta do que na pessoa que responde.
né? Então, adaptabilidade e resiliência. Né? E certezas econômicas levam a gerações a definir a estabilidade como um conceito dinâmico e flexível. Porque o sistema deles é dinâmico demais. Ah, eles não buscam a casa própria, eles não buscam a família, eles não buscam né, as crianças e o cachorrinho. O sistema todo é mais instável. Desde as relações, desde a forma de trabalho, os empregos. Então, assim, nós estamos numa sociedade diferente e isso vai gerar pessoas com intenções diferentes. É importante você entender isso para poder falar com esses jovens, para poder compreender melhor a dinâmica deles, para poder olhar com eles na busca de soluções para isso. E aí a digitalização e as influências socioculturais só tem a ampliar esse processo. Porque ela é também um mecanismo dentro desse sistema econômico, né? Vai para a rede social, mas aí tem que trabalhar por view, tem que trabalhar dentro da produção de vídeos, que nem esse aqui, tem que fazer todo um trabalho em cima de um sistema que também é um sistema econômico, né? Então, ele se tenta colocar um certo glamour nisso, mas quem trabalha com isso sabe que existe uma necessidade de produção, de horário, de trabalho como qualquer outra profissão, né? E aí o ativismo digital, que isso é outra coisa interessante de falar, né? Porque assim, existem a questão deles estarem completamente influenciados e ligados à hora tela, à quantidade de produção. Só que o que é jogado na tela dele é altamente controlado por quem domina os algoritmos e os interesses dos algoritmos. Então já tem se visto uma influência política por detrás da quantidade de informações de um determinado assunto que são escolhidos. Né? Tem um caso famoso no Brasil de um vídeo de um deputado que foi visto por mais pessoas do que brasileiros, numa fake news que o deputado soltou. Então, assim, por quê? Porque aquilo foi de uma certa forma direcionado para isso. Então, os jovens acabam sendo muito influenciados por determinados interesses que controlam o que aparece na tela deles. E isso tem gerado, em alguns países, o Butão foi um exemplo, onde os movimentos sociais são intencionalmente manipulados pelas redes sociais para fazer mudanças políticas. Então, esse é um assunto mais complicado ainda, não é o foco desse vídeo, mas assim, enquanto nós não trabalharmos com esses jovens, com essas pessoas, que é o que a gente faz aqui, por dar clareza mental, perceber a origem dos movimentos, perceber as suas intenções, suas percepções em relação a isso, isso não vai ser resolvido. Esse jovem vai estar sendo facilmente manipulado, facilmente. Então, a digitalização, né, são ferramentas digitais. Hoje em dia, estratégia de trabalho e investimento, não tem outra maneira de se desenvolver o trabalho. As plataformas sociais são o meio de comunicação deles, é a forma como se comunicam, né, é o sistema de comunicação atual. Isso tem uma questão de estar dentro de um jogo global, né, então, inclusive, esse jogo político que eu falo é um jogo político global. Né, e aí tem essa questão de mudanças sociais estarem sendo feitas através desse sistema. E muitas vezes os jovens são vítimas desse próprio sistema, né, que ele está ajudando a retroalimentar. Tá? Então, conclusão, evita rotular. Procura capacitar esses jovens, procura entender a origem, procura entender que as escolhas deles fazem sentido dentro do posicionamento que é proposto para eles. Né? Esse é um ponto mais importante, porque senão você não vai conseguir diálogo. Você só vai estar gerando preconceito. Porque na minha época a gente decidia desse jeito. Ok? Então, conecte-se com eles. Conecte-se com a geração Z. Compreensão. Desenvolva a compreensão. Tá? Informações, contato, quer compreender mais, quer entender mais. Eu dei os canais. Eu dei o caminho para você. Você sabe o que fazer. Você quer fazer uma boa ação? Repassa o vídeo. Você quer trabalhar com terapia? Você quer acessar a informação aqui? Nós estamos disponibilizando coisas boas para você. Faça a sua parte. Grande abraço, até o próximo vídeo.